Pronto, agora está gravando. Muito obrigado, Sérgio. Olha só, vamos voltar lá. Tá? Então, nós vimos as petições, que um tipo de petição são as petições iniciais. As petições iniciais estão previstas lá no artigo 319, e essa estrutura do artigo 319, então, é aplicada a qualquer petição inicial que não tenha procedimento próprio, joia? A exemplo, nós podemos aí falar das ações de jurisdição voluntária. Lembra que nós vimos que as ações de jurisdição voluntária, elas têm um procedimento próprio, elas, em regra, não se aplicam todos os requisitos do artigo 319. Então, a petição inicial do 319 aplica-se a todas as iniciais, exceto aquelas que possuírem procedimentos próprios, ok? Além disso, nos termos do artigo 318, diz então que os requisitos do artigo 319 são aplicáveis também às execuções, joia? Então, é aplicado às petições iniciais, às execuções e às ações que não tiverem procedimentos próprios, beleza? Outro tipo de peça são as chamadas respostas, ok? As respostas, elas são divididas basicamente em três: a contestação, ok? Opa, mais um. A reconvenção e a contestação cumulado com reconvenção, tá? Que tá lá, essas duas estão no 343. Olha só, então nós temos as petições iniciais, as respostas, temos ainda os recursos. A exemplo, nós podemos aí citar a apelação, está lá no 1009. Opa, deixa eu aceitar aqui, que de vez em quando eu esqueço de aceitar o pessoal que eu me empolgo. A apelação, o agravo de instrumento, que está lá no 1015. Por que eu estou dizendo isso? Porque estas são peças que têm procedimento próprio. Ó. Os embargos de declaração, lá do 1022. Ou seja, estas peças, elas possuem, então, requisitos próprios. Então, a petição inicial vão ter os seus requisitos, a contestação, a reconvenção e a contestação acumulada com reconvenção vão ter seus requisitos. Os recursos, também na hora de fazer a peça, terão os seus requisitos. Nós temos ainda a emenda inicial, lá do artigo 321, que é outra petição, joia? E aí, olha que legal, nós temos as chamadas petições de manifestação. O que é uma petição de manifestação? Gente, a petição de manifestação, como regra, ela não vai ter uma fundamentação legal. Como assim? Não existe uma regra própria para fazer uma petição de manifestação. Ou seja, eu não aplico a regra da inicial, eu não aplico a regra das respostas, eu não aplico a regra dos recursos. Joia? A petição de manifestação, dentre as peças que nós vamos ver, ao meu ver, né, ela é a mais simples de todas. Mas, ao mesmo tempo, ela é fundamental para o devido processo legal. Ela é fundamental para o processo andar. Sabe por quê? Quando o juiz, então, intima uma parte para juntar um documento, a parte vai fazer essa juntada de documento através de uma petição de manifestação, que é uma petição de manifestação de juntada. Quando, por exemplo, o juiz, então, informa que a parte não juntou a procuração, ele vai fazer uma petição de manifestação de juntada de procuração, e assim por diante. Então, existem inúmeras petições de manifestação. A petição de manifestação, por exemplo, pode ser para pedir para designar uma audiência qualquer. Você fala assim, olha,
depois de 2 anos da demanda, você vê que existe a possibilidade de fazer um acordo. Você fala, juiz, eu vou pedir uma audiência de conciliação. É através dessa petição. Então, a petição de manifestação, ao meu ver, é uma da petição que o advogado mais faz durante o curso do processo. São petições pequenas, não são petições gigantes, são petições pequenas, beleza? A exemplo, então, vou colocar algumas petições de manifestação aqui, juntada de documentos. A juntada de documentos, então, é uma petição de manifestação. Juntada de procuração. E aí, quando ocorre que o juiz intima para juntar a procuração, é uma petição de manifestação de juntada de procuração, olha que legal, cumulado com ratificação dos atos processuais. Sabe por quê? Porque se ele não tinha procuração nos autos, todos aqueles atos processuais que foram feitos antes não teriam validade jurídica, porque ele não tinha assinado, não tinha juntado a procuração. Joia, assinado sim, né? Que aí não é apócrifo, é só ausência de procuração. Mas o que eu faço? Eu peço a juntada da procuração e a ratificação dos atos, ou seja, tudo aquilo que eu disse lá atrás que estava sem procuração, agora vai ter validade. Outra petição, é outra de juntada, juntada de procuração, cumulado com pedido ou com pedido, né, que para ficar melhor, com pedido de vista dos autos fora da secretaria. Esta é outra petição de manifestação, joia? É uma juntada de procuração com pedido de vista dos autos fora da secretaria. É aquele cliente que foi lá no seu escritório de procurar e fala, olha, o João entrou com uma ação contra eu, me defende, doutor, pelo amor de Deus. Aí sim que você faz? Você pega uma procuração do seu cliente, junta essa procuração lá no distribuidor, no processo, e aí pede para ver o processo, tá? Isso para processo físico, né? Que processo eletrônico, a gente faz a petição de habilitação, tá? Ou pedido de habilitação, que também é uma juntada de manifestação. Só que olha que bacana, tá faltando uma aqui, que é a que é a petição de manifestação informando o interesse na realização da audiência de conciliação / mediação. Ou seja, lembra quando nós fizemos aquela peça onde o autor falava que não tinha interesse em conciliar? Ele falava assim, olha, foi o caso da repetição de indébito, né? Ele falava assim, eu não tenho mais interesse em conciliar. E aí o que acontece? Naquela situação, lembra que no tópico, dentro da peça da audiência de conciliação, você colocou lá assim, o autor opta pela não realização da audiência de conciliação, requerendo assim a intimação do requerido para que informe seu interesse na realização do ato solene, nos termos do artigo 334, parágrafo 5º. Lembra disso? Isso estava lá na fundamentação. Quando chegou nos pedidos, você falou assim, você fez o pedido assim, a intimação do requerido para que informe seu interesse na realização da audiência de conciliação / mediação, expressa no artigo 334, parágrafo 5º. O que acontece? O requerido, então, ele vai ser intimado, ele fala, olha, requerido, você quer audiência de conciliação? E ele, então, vai fazer uma petição de manifestação, informando, então, se ele tem ou não interesse na audiência de conciliação. Lembra que só não vai ter audiência de conciliação se o autor falar que não deseja e se o réu, depois de ser ouvido, falar que também não tem interesse. A regra é que ocorra a audiência de conciliação. Joia? Então essas daqui seriam basicamente alguns tipos de petição. Petições iniciais, petições de respostas, petições de recursos, a emenda inicial, que é um tipo de manifestação, mas só que ela traz fundamentação, por isso que nem compensa muito não separá-la, e aí depois as petições de manifestação. O que nós observamos que e aqui, gente,
Esses que eu coloquei para vocês são exemplos. A gente poderia ficar aqui a noite inteira só dando exemplo de petição de manifestação. Ó, vou colocar mais uns aqui só para aproveitar que tem um espacinho aqui. Ó. Exemplo, ó, petição de manifestação pedindo a certidão do trânsito em julgado. Também é outra petição de manifestação. Outra, ó, pedindo o arquivamento do feito, depois que já deu a certidão de trânsito e julgado. Outro exemplo, esse cabe mais um aqui ainda, ó. Não, tá bom já. Muita coisa para vocês. Ou seja, nós temos aqui, ó, inúmeros exemplos de petição de manifestação. Ou seja, tudo o que acontecer depois da inicial e não for peça própria, ou seja, não for resposta, não for recurso, não for emenda, meu amigo, provavelmente vai ser uma petição de manifestação. Joia? Porque, olha só, eu posso entrar aí com cumprimento ou execução provisória. Essa é uma peça outra peça. Nós vamos ver também mais para frente. Mas essas daqui seriam as básicas, ok? Vamos ver o nosso casinho aqui, olha. Deixa eu abrir para nós olharmos ele. Deixa eu aumentar aqui para ficar um pouco maior. Joia. Gente, ó, olha lá o nosso casinho de hoje. A gente vai ler ele junto, que ele é pequenininho. Genisvaldo Silva, então motorista de aplicativo, morador da cidade de Cataguases, lá em Minas Gerais. Ele lhe procurou alegando que no dia 16/4/2020, ele recebeu uma intimação do oficial de justiça, tá? E essa intimação trazia a seguinte informação. Então, vamos lá, ó. Gente, obviamente, esse não é um documento oficial, né? Porque nós temos problemas. Eu tentei fazer uma coisa mais ou menos parecida para vocês entenderem como é que funciona na prática, tá? Então, obviamente, esse não é um documento oficial. Aqui eu não quero falsificar o documento público, eu quero mostrar para vocês, fins didáticos. Então, vamos lá. Tá lá, ó, Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Então, você já sabe qual que é o estado lá que vai estar lá na comarca do endereçamento da peça, ó, os detalhes. Beleza. Vem o número do processo, olha lá, processo 123456/2020. A autora, então, é a Márcia Oliveira e o réu é o Genisvaldo Silva. Joia? Temos a vara de origem, que é a segunda vara civil de Cataguases, lá em Minas Gerais. Você vê que eu fiz até uma assinatura para ficar bonitinho aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos lá ler a decisão que está na intimação. Ó. Visto e etc., receba a inicial de danos materiais cumulados com lucros cessantes. Vamos lá. O que essa frase quer dizer? Vamos analisar uma decisão inteira para vocês começarem a ver na prática as coisas. Olha só. Esta decisão quer dizer, então, que o juiz não indeferiu a petição inicial. As causas de indeferimento da petição inicial estão lá no artigo 330. Ou seja, então, ele não indeferiu a petição inicial. Segundo, ele não deu a improcedência liminar do pedido, que está lá no artigo 332. Outra situação, ele não mandou fazer a emenda inicial, que está no artigo 321. Joia? Então, ele não indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 330, ele não deu a improcedência liminar nos termos do artigo 332 e também não mandou o autor emendar a inicial nos termos do artigo 321. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque você já vai eliminar algumas peças. Muito embora você já vê que você está pelo advogado, como você está pela parte ré, você já observa, então, que você já eliminou várias peças. Joia? Então, o juiz, ó, recebeu a inicial do autor. Ou seja, ela cumpriu os requisitos básicos, mínimos, para a propositura de uma ação. Joia? Então, continuando. Danos materiais cumulados com lucros cessantes,
proposta por Márcia Oliveira, em face de Genisvaldo Silva. Beleza? Aqui já mostrou, então, a triangulação processual. Mostrou quem é autor, quem é réu e qual é a demanda que o autor está propondo contra o réu. Joia? Depois disso, ó, defira os benefícios da justiça gratuita. Está lá, expresso no artigo 98 e seguinte do CPC. Ou seja, ele deferiu os benefícios do autor. O autor, então, pediu justiça gratuita na inicial. Então, você já sabe que ele é beneficiado da justiça gratuita. Joia? Beleza. Tá lá. Diante da manifestação da autora no desinteresse da realização da audiência de conciliação / mediação, expressa no artigo 319.7 do CPC, intime o réu para que manifeste seu interesse ou não na realização do ato solene, no prazo legal, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 334, parágrafo 5º do CPC. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Joia? Então, nós temos aqui a decisão, essa decisão a gente chama ela de decisão inicial do processo, tá? Essa decisão inicial do processo, ela é uma decisão interlocutória, beleza? Só que, qual que é o interesse aqui, então, que o seu cliente te procurou? Até então, a gente está lendo só a decisão aqui. Ah, outro detalhe. Observa a data aqui, ó. A data do documento é 9 de abril, tá vendo aqui, ó? 9 de abril de 2020. Só que tem um outro detalhe. Lá em cima, olha, diz que ele foi intimado pelo oficial dia 16/4. Professor, tem alguma coisa errada? Gente, o início do prazo, então, para ser cumprido, é a partir da intimação dele lá, ó. Ou seja, não a partir da publicação do mandato, joia? Ou seja, ele foi intimado, essa intimação vai ser juntada aos autos, aí inicia o prazo dele, beleza? Só para você não se apegar a isso. Todo documento do magistrado, gente, é assim, porque primeiro ele vai proferir a decisão, depois isso vai para publicação, depois vai para expedição de documento, e aí vai expedir, então, a intimação do réu, joia? É aquela ordem processual. Acabou aqui? Vamos continuar lendo, então. Opa, ó, tem mais informação. Diante da intimação recebida, o seu cliente, então, te informou que possui interesse na realização da audiência de conciliação, uma vez que pensa em fazer uma proposta para a solução do conflito, de forma autocompositiva. Assim, tendo em vista as informações trazidas pelo seu cliente, faça a petição que melhor atenda aos interesses do seu cliente. Nosso cliente repetido. Releva isso, tá? Vamos lá. Gente, olha só, a loucura de você se deparar com uma peça daqui é pensar em fazer uma contestação. O prazo para contestar, gente, ainda não iniciou. O prazo para contestar inicia-se quando? Da última sessão de audiência de conciliação sem êxito, tá? Da última audiência de conciliação sem êxito, ou do dia da juntada da petição de manifestação informando desinteresse da realização. Ou seja, quando o réu juntar a petição falando, olha, eu não tenho interesse na audiência de conciliação. Então, da data da juntada dessa petição pelo desinteresse do réu, que inicia o prazo para contestar. Então, não se pensa em contestação nessa situação, tá? Cuidado para não cair nessa roubada aí. Esta daqui, gente, é uma clássica petição de manifestação. Joia? Vamos ver, então, que bicho é esse. Vamos lá. Vamos abrir o nosso quadro branco. Vamos lá. Gente, ó, primeira coisa que vai mudar numa petição de manifestação que não tem na petição inicial. Cuidado. Olha só. Obviamente, eu não vou passar para você o gabarito da nossa atividade, senão fica sem graça, né? Porque essa peça é tão simples que se eu fizer a mesma peça para vocês, eu vou fazer a peça na íntegra, né? Então, vamos lá. Vamos supor, então, que no meu caso, fosse o meu cliente, ele fosse requerido numa ação de família, tá?
O que muda do endereçamento? Olha só, lembra que na inicial a gente colocava assim, ao juízo da, risquinho, vara, por exemplo, de família, da comarca, e aí vinha o nome da cidade. Deixa eu colocar assim para a gente discutir, acho que fica mais fácil para vocês verem. Esse aqui não seria o endereçamento de uma inicial? Não seria? Ó, ao juízo da risquinho, vara de família, da comarca, da comarca de, o nome da cidade e o estado. Concorda? O que acontece? O que muda na petição inicial para a petição de manifestação? Isso aqui, gente, ó. O caso, ele vai te trazer qual vara foi distribuída. Então, vou colocar aqui, ó, 15ª vara de... Só de propósito, vocês não copiarem. Você viu que o nosso caso lá é outra competência, né? Da comarca de Piraporinha do Norte. Bela cidade. Então, lá de Piraporinha do Norte, joia? Ou seja, eu já vou ter, então, para qual vara foi distribuída a minha ação, correto? E aí, lembra que a gente pula uma linha depois do endereçamento da peça? Nós também pulamos aqui. E aí, na petição inicial, a gente colocava assim, ó, 10 a 15 linhas. Lembra disso? Nas petições, a partir da inicial, isso aqui não existe, gente. A gente vai colocar assim, ó, processo, número, joia, em caixa alta, e pode abreviar o número, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 171/2020. Vamos supor que este fosse, então, o número da ação. Vocês viram lá que na nossa intimação traz essas duas informações? Qual é a vara e o número do processo? Viu? Todas elas vão trazer por isso, porque você tem que colocar, beleza? Fiz isso daqui. Gente, olha só. Lembra nas nossas primeiras aulas que eu disse que é responsabilidade da parte a sua qualificação completa? Ou seja, o advogado do autor vai ter que qualificar o autor de forma completa. Da mesma forma, o advogado do réu também tem que fazer isso com o réu. Mas aí você fala assim, professor, mas na inicial a gente já não qualifica o réu. O que acontece? É obrigação do advogado do autor saber os dados do réu? Pensa comigo, você pegando o telefone, ligando, e aí, Juca, como é que você tá? Tudo bem? Estou te ligando para pedir o seu CPF, que eu vou entrar com uma ação de danos morais contra você. Na melhor das hipóteses, um xingamento era o mínimo que ele ia fazer. Porque imagina o advogado do autor ligando para o réu para pedir os dados pessoais do réu. Então, a responsabilidade de qualificar o réu de forma completa é sempre do advogado no primeiro momento que a parte chegar no processo. E aí eu pergunto, este daqui é o primeiro momento que o réu está chegando no processo? É, porque é assim, ó. Sabe por que é? Porque não teve a qualificação ainda. Ó, desculpa, não teve a contestação ainda. É o primeiro momento. O autor entrou com a inicial, supriu todos os requisitos da inicial, o juiz então mandou intimar o réu para informar o interesse na audiência. Então este vai ser o primeiro momento que o réu aparece no processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a qualificação do réu aqui vai ser completa. Joia? Então vamos criar uma qualificação bonitinha aqui, ó. João da Silva. Para quem perdeu as nossas primeiras aulas de qualificação, agora é o momento, então, de relembrar. Ó. Nacionalidade, estado civil. Lembrando que se o caso não traz a informação, eu escrevo nacionalidade, coloco o risquinho e coloco vírgula, joia. Profissão. Beleza, ó. Qualificação básica da parte. Nome, nacionalidade, estado civil e profissão. Joia. Vamos a outro requisito. Inscrito no CPF sob número. Lembrando que, nos termos do artigo 319, não é mais necessário colocar identidade, só CPF, não é isso? Porque o CPF é o documento único da pessoa e documento federal.
CPF para pessoa física e CNPJ para jurídica. Beleza. Vamos continuar. Na rua, número, bairro, cidade, UF, CEP, endereço eletrônico. Joia, olha só. Temos aqui a qualificação da pessoa física maior, não é isso? Relembramos ela, então. Professor, paro aí. Vamos lá, então. Ó. É o primeiro momento que o advogado do réu aparece no processo? É. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra que você não tem bola de cristal para adivinhar quem vai ser o advogado do réu na inicial. Então, você lembra que você fecha a qualificação do réu colocando lá, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos, lembra? Porque você não tem a qualificação do advogado, não tem como, a não ser que você seja a mãe de Ná. Joia? Então, eu vou colocar aqui, ó, através de seu advogado, vírgula. Eu escrevo, ó, nome do advogado em caixa alta, para quem ainda está errando, beleza? Através de seu advogado, nome do advogado, inscrito na... Nossa, gente, só falta 10 minutos para acabar, a nossa aula voa. Não tenho pressa, a gente faz umas 4 dessas aqui. Na OAB / UF. E aqui, gente, ó, eu tenho visto muita gente não colocando isso daqui, ó. Eu coloco, só acabar aqui que eu vou explicar, ó. Eu coloco inscrito na OAB / UF e coloco o risquinho, sabe por quê? Ali na UF, dependendo do estado, é diferente. Então, por isso que eu tenho que colocar lá. Eu coloco o vírgula, depois sob número, tá? Essa vírgula aqui, ó, ela é até desprezada, tá? Você pode até colocar ela sem deixar de colocar, que não tem problema. Eu coloco para ficar bem separado, para vocês não confundirem, tá? E aí, a gente já cumpre aquele requisito obrigatório, não é isso? Eu já não tenho que colocar procuração, já coloca ela de uma vez para não ter risco de esquecer. Com endereço profissional, cito na... E aí, ó, essa é a vantagem, ó, olha a mágica. Tadã. Viva o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, com endereço profissional, cito na rua, número, bairro, cidade, UF, CEP, endereço eletrônico. Joia? Até aqui, gente, igualzinho a inicial. Alguém discorda? Igualzinho, ó. Qualificação completa do autor, qualificação completa do advogado. Beleza, então. Eu vou colocar aqui outra coisa, ó. Opa. Local, onde recebe todas as intimações e demais notificações, opa, diga, sob pena de nulidade. Até aqui podemos falar que está igualzinho, joia? Igualzinho a inicial. Deixa eu só aceitar que está chegando aqui. E democraticamente colocar o microfone no mudo. No final a gente abre bater papo. Vamos lá. Depois disso daqui, sim, eu colocaria, ó, vem, vírgula, respeitosamente. Cadê? Respeitosamente. A presença de Vossa Excelência. E aí você lembra que se fosse na inicial, eu colocaria agora ali, com fulcro em tal artigo, propor tal ação. Não é assim que é inicial? Agora vai mudar, eu vou colocar, ó, nos autos da ação. Gente, ó, lembrando que eu não estou fazendo o gabarito daquela lá, eu estou fazendo uma parecida, né? Senão eu passo a peça inteira. Ação de divórcio, só para ficar diferente. De ação de divórcio, acumulado com partilha de bens.
Olha só, o que você viu aqui? Começa a mudar a peça, ok? Então, ó, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência nos autos da ação de divórcio, cumulado com partilha de bens, vírgula. Presta atenção a que lhe move, ou seja, que está sendo movida contra ele. Então, eu escrevo que lhe move. Vamos colocar aqui, ó, Maria da Silva. Opa. Maria da Silva. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. É aquele, né? Eu estava vendo hoje um meme. Quando o professor faz pergunta online, a pessoa finge que travou a câmera, assim, ó, fica fazendo assim, mas vocês não vão fazer, é só fazer assim, ó, assim, ó. Eu preciso qualificar a Maria da Silva? Preciso? E aí? Vamos fazer aqui um bolão. Não, não, isso aí, moçada. Ó. Sabe por quê? Quem teve que qualificar a Maria da Silva foi quem? O autor. Então eu não preciso, então eu vou colocar aqui, ó. Já opa, devidamente qualificada na inicial. Aí você me fala assim, ai, professor, eu posso colocar exordial? Pode. Professor, eu posso colocar peça vestibular? Pode. Professor, eu posso colocar já qualificada na peça ovo? Pode. Gente, mas o básico, às vezes, é a melhor coisa que você faz. Já coloca lá, já devidamente qualificada na inicial. Lembra que o tecnicamente correto não quer dizer cheio de mimimi, quer dizer certo. Então, cuidado para não errar. Joia? Ou seja, a Maria da Silva já foi qualificada lá na inicial, então não preciso qualificar de novo. Joia? Agora sim nós vamos concluir essa parte de cima aqui, ó. Diante da intimação de... Ó, gente, eu vou colocar aqui folhas, risquinho, vírgula. E presta atenção no que o tio vai falar. Olha só. Se o caso não te falar nada, que o processo é eletrônico, você escreve assim, ó, diante da intimação de folhas, pontinho e risquinho. Joia? E isso se o caso não lhe falar que o processo é eletrônico. Ou ainda, se nada falar. Se ele não falar nada, a gente usa a regra do processo físico. Esse é o macete, tá? Agora, se e apenas se o caso lhe falar que o processo é eletrônico, você vai colocar assim, ó, diante da intimação de I.D risquinho. Essa é a única diferença, gente. Se for processo eletrônico, eu coloco ID. Se for processo físico, eu coloco folhas. Se nada falar, eu uso folhas. Joia? Manifestar e, ao final, requerer. Ponto. Olha só, eu vejo muito colocar assim, ó, manifestar e, ao final, requerer o que segue. Para, gente. É manifestar e, ao final, requerer. Correto, simples, objetivo. Olha só, o que vai começar a mudar nesta peça? Esta peça não tem tópicos, tá? Gente, eu vou perguntar um negócio, ó. Eu vou levantar isso daqui, ó. Tá cortando para vocês ou tá normal? Se tiver assim, tá parecendo legal, tá? Porque para mim tem uma barra que fica ali. E eu fazendo assim, eu ganho mais espaço para escrever, tá? Então, beleza. Vou aumentar o trem aqui, que aí dá para escrever mais aqui. Vamos lá, então. Olha só, nós não temos tópicos aqui. Não temos dos fatos, dos direitos, dos pedidos. Isso não existe na petição de manifestação. Eu cheguei aqui, ó, parágrafo. Eu não preciso nem pular uma linha, só vou fazer um parágrafo, tá? Vou dar um exemplo para vocês, ó. O réu foi intimado
Olha só. O réu foi intimado para que juntasse aos autos cópia legível de seus documentos pessoais, conforme se verifica em folhas tais. Viu isso daqui? Ou seja, informei o que eu vim fazer aqui. Agora, olha só. Sim, vírgula. Diante do exposto, vírgula, requer a juntada Pronto. Tá zoando, professor. Sério. Olha só. O réu foi intimado para que juntasse aos atos cópia legível de seus documentos pessoais, conforme se verifica em folhas tais. Eu poderia colocar aqui, ó, se o caso trouxesse, tá, gente? Exemplo, para que cópia legível de seus documentos pessoais, sob pena de extinção do feito, conforme se verifique em folhas tais dos autos. Só para vocês entenderem. Beleza. E fiz um resumo do que eu vim fazer aqui, ó. Eu não preciso contar nada do processo. Petição de manifestação, gente, ela é objetiva, ó. Então, o réu foi intimado para juntar cópia de documento, beleza. Assim, diante do exposto, requer juntada da cópia do documento de identidade anexo. Boa tarde, moçada, tudo jóia? Então, continuando o nosso vídeo de ontem, o que aconteceu? Eu quis agilizar o processo. Enquanto ele convertia o primeiro vídeo, eu já coloquei para começar a segunda reunião. E não deu certo. Ele gerou um arquivo ao final, um arquivo de vídeo, mas não lê em lugar nenhum. Não existe programa para converter. Então, ficou faltando a parte final do nosso vídeo, né? O encerramento da peça, juntamente com as questões dos alunos, tá? Então, eu agradeço aí o Douglas, o Sérgio aí, que toparam novamente participar do nosso vídeo para que eu pudesse gravar, ok, moçada? Então, deixa eu abrir a nossa tela de exibição. Eu vou deixar o chat aberto ali. Se quiser deixar algum questionamento, já pode deixar ali, que ao final a gente discute sem problemas, tá? Então, nós estávamos vendo a chamada petição de manifestação, né? A petição de manifestação, ela não segue uma estruturação, então, de uma peça como as outras, ou seja, ela não deve seguir os requisitos do artigo 319, não segue os artigos dos recursos, então ela não tem uma forma obrigatória, tá? Então nós vimos ontem o endereçamento da peça que deve vir de forma completa, então diferentemente da inicial, que você não tem os dados da distribuição do processo, já na peça de manifestação você tem para onde ela foi distribuída, você tem o número do processo, e aí você deve fazer a qualificação do réu. Por que deve fazer a qualificação do réu? Porque o Código de Processo Civil, ele deixa claro, então, que incumbe a parte e o seu advogado, no primeiro momento que falar no processo, trazer a sua qualificação completa. Então, não incumbe ao advogado do autor e nem o autor trazer a qualificação completa do réu, tá? Esse compromisso, ele é do advogado do réu, joia? E aí, então, nós já tínhamos feito a qualificação, vemos que não tem estruturação na peça, e aí a gente estava colocando o texto, tá? Então, após colocar os dados do processo, eu venho aqui, ó, o réu dando o exemplo, tá? Este não é o nosso caso, é um parecido. O réu foi intimado para que juntasse aos autos, vírgula. Este, inclusive, é o exemplo que nós utilizamos ontem, na aula de ontem, tá? Dos documentos pessoais, vírgula, sob pena de extinção do feito, vírgula, conforme decisão de folhas. Olha só, neste parágrafo, você pode observar que você fez aí um resumo da intimação, então, que foi recebida. Ou seja, o juiz proferiu uma decisão interlocutória, lá quando ele foi receber o processo, dizendo, então, que o autor deveria, nesse caso, né, que o réu foi intimado para que juntasse cópia legível dos documentos, tá? Então, a petição de manifestação, ela pode ser petição de manifestação de juntada de documento, petição de manifestação para realização de audiência de conciliação, petição de manifestação
para designação de audiência. Então, existem múltiplos motivos para você utilizar essa peça. É esta peça que faz, então, o impulso do processo pela parte das partes, né? Pelo autor ou pelo réu, joia? Então, eu fiz ali um resumo da intimação que foi recebida e, ao final, então, ó, eu vou cumprir essa decisão. Ó, assim, diante do exposto, vírgula, requer a juntada da cópia do documento de identidade anexo. Joia? Ou seja, feito isso, eu cumpri a intimação, então, que o magistrado determinou. Ele não tinha colocado, então, que deveria ser juntado cópia legível dos documentos? Beleza. Fiz o resumo. No parágrafo seguinte, eu já trago, então, o cumprimento desta determinação do magistrado. Ok? Fiz isso daqui, fechamento clássico de peça. Nesses termos, pede deferimento. Olha só, gente. E aí uma dica. Pelo amor de God, não vão me enfiar aqui valor de causa em petição de manifestação, ok? Não pode fazer isso. Então, fechamento clássico de peça. Nesses termos, pede deferimento. Depois, cidade, UF, data. Tudo centralizado, tudo em caixa alta. Fiz isso aqui, coloquei um risquinho bonitinho, coloquei nome do advogado, embaixo OAB/UF, número, joia? Coloquei isso daqui, ó, fechamento clássico de peça, joia? Esta petição, a petição de manifestação, ela é uma petição aí que geralmente dá uma folhinha, ela não passa disso. Eu não preciso, então, fazer um resumo do processo, trazer, então, a questão das argumentações fáticas, nada disso. A petição de manifestação, ela vem para poder cumprir uma determinação do magistrado ou ainda para poder fazer algum pedido. Ou seja, pedir uma audiência, pedir a juntada de algum documento que não foi feito pela secretaria, ok? Pedir a certidão de trânsito em julgado do processo, pedir o arquivamento, pedir a expedição de documento. Essa peça é uma das peças mais simples que nós temos, então, dentro desse universo jurídico. Mas, ao mesmo tempo, é uma das peças mais importantes e aquela que o advogado faz por mais vezes. Joia? Então, gente, em suma, tinha ficado faltando só o fechamento da peça, ok? E aí, então, novamente, deixo aberta qualquer questionamento, se tiver. Pode enviar por e-mail, pode mandar lá no nosso grupo, que aí eu olho com carinho, tá? E aí, em tempo ainda, para quem for assistir esse vídeo agora, o portal vai ficar aberto até quarta-feira, então, para aquelas outras atividades. Então, quem fez, e aí, quem quiser arrumar também algum erro, eu vou colocar aquela opção para poder conseguir alterar a atividade, tá? Eu não sei como é que funciona para vocês, mas creio que deve ser excluir e colocar nova, beleza? Então, moçada, ó, agradecer novamente aí o apoio de vocês, obrigado para quem participou da nossa nova gravação, ok? Daqui a alguns minutos eu já coloco para vocês lá o vídeo. Joia, moçada? Valeu, bom feriado e abraços!